Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia, muito prazer. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 a 949, na quarta parte do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrestres. O ponto especificamente é desgostos da vida, suicídio. Bom, eu espero que seja uma noite de bastante reflexão e de uma comunicação agradável entre todos nós. Vamos começar aqui especificamente sobre a 943, que diz o seguinte: Kardec faz essa pergunta: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis, sem explicação, sem uma causa aparente? De onde vem esse desgosto? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita as suas faculdades com o objetivo útil, segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Muito se sabe sobre os danos que a ociosidade faz. Também já existem outros estudos que provam que as pessoas que têm fé, que desenvolvem uma fé, conseguem lidar melhor com os problemas, e as vicissitudes da vida. Mas, em contrapartida, se a gente for compreender dentro do processo humano como é que a gente entende a nossa fé, a gente vai perceber que existe uma diferença muito grande entre as pessoas. A fé, que consegue muitas vezes nos libertar de algumas amarras, que consegue muitas vezes nos facilitar o trânsito pela vida, é uma fé que possibilita com que a gente lide com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente alia o nosso intercâmbio a Deus, a nossa comunicação com Deus, com receber coisas dele, ter os nossos pedidos atendidos, tipo, eu quero muito conseguir um emprego agora, porque é agora que eu tô necessitando disso. E aí eu barganho com Deus, eu falo, poxa, se eu conseguir um emprego, Deus, eu vou ser mais assim, eu vou mudar nesse comportamento, eu vou ser mais religiosa, eu vou passar a frequentar mais o templo ou a religião que eu tenho. E aí eu crio uma troca com Deus, entre o que eu quero e o que eu posso dar pelo que eu vou receber. Geralmente essa forma de enxergar a fé, essa forma de exercitar a fé, ela é muito falha. Porque você se coloca numa situação em que Deus tem que trocar com você algo que tem a ver com a sua vida, com o seu esforço, com a sua situação atual, com o seu momento de necessidade de resgate, com as suas provas. Quando a gente fala em vidas anteriores, é muito complicado a gente dizer por que alguém sofre assim ou assado. Por que esse sofrimento está sempre presente na vida de alguém? Mas a verdade é que todos os sofrimentos, sejam eles quais forem nessa existência, eles foram feitos para serem vencidos, para serem superados. E nem sempre a gente sabe superar esses sofrimentos de uma forma consciente, equilibrada, sensata. Às vezes a gente sofre demais, se desequilibra, se desestrutura, se acha completamente desamparado. E quando a gente se sente assim, esse sentimento de desgosto acaba invadindo o nosso ser. Os estudos
sobre fisiologia já mostram que existem problemas hormonais ligados a isso também, que existem outros dados, né, que implicam nesse desgosto que a pessoa vem sentir. A sociedade consumista, a realidade capitalista que impõe você para que você consuma, mas que não dá para você uma estrutura financeira para que você possa consumir, então você se sente extremamente frustrado, sem poder dar, às vezes, o básico, o mínimo para sua família. Então, é complexo falar de uma causa, são inúmeras. Esse sentimento pode vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não sei se vocês já ouviram falar no termo vida num turbilhão. Ventos contrários, quando vêm de vários lugares e se forma um verdadeiro redemoinho, e que você parece que se encontra ali, que toda vez que você vai tentar sair, você se depara com um outro problema, com uma outra dificuldade, com um outro drama, com uma outra dor. Então, não há como mensurar a dor do outro, né? Não, ele sofre demais, ele tá sendo exagerado, ele tá sendo melindroso, tá sendo dramático. Dor é uma coisa muito relativa. A forma com que você lida diz muito sobre a estrutura que você tem interna, né? Como você foi alimentado durante a sua vida, acreditando ou não em você, acreditando ou não em Deus, acreditando ou não, né, no auxílio que você vai ter. Então, o mais importante de se perceber que esse sentimento, de onde vem esse sentimento, que leva umas pessoas a terem um desgosto da vida, mais importante do que isso é perceber os vários embutes, as várias gotículas de desgosto que às vezes vão fazendo com que a gente fique cada vez mais desgastado, cada vez mais desgastado, cada vez mais descrente, cada vez mais desesperançoso. É importante que a gente consiga reverter esse processo a tempo, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, com aquela que tem fé, com aquela que não tem, com aquela que se ocupa o tempo inteiro e com aquela que não está ocupada. A verdade é que esse sentimento, ele não se constrói de uma hora para outra. Esse desgosto pela vida não se constrói de uma hora para outra. A gente precisa estar atento para as gotinhas que fazem o balde encher todos os dias. E continuar buscando respostas para cada uma dessas gotas, para cada um desses desgostos. Porque quando a gente consegue enxergar, né, num problema, num desgosto, numa desilusão, uma fonte de aprendizado, um momento para buscar auxílio, um momento para entender a vida de forma diferente, a gente consegue fazer com que aquela gota seja escoada, que ela não vá ser mais uma a encher o balde. A gente não pode permitir que elas se acumulem infinitamente, até que a gente chegue a um ponto, né, de achar que nada mais vale a pena. Na 944, Kardec pergunta o seguinte: o homem tem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos respondem: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Bom, conservação é lei, né? Nós estarmos cuidando do nosso corpo é uma lei divina. Então, por isso, o suicídio é uma transgressão a uma lei divina. O homem não tem o direito de dispor sobre a sua própria vida, mas, ao mesmo tempo, ele tem o livre-arbítrio, o que faz com que ele possa escolher, às vezes, de forma equivocada. Esse seria um patamar de uma escolha equivocada maior, mas quantas escolhas equivocadas a gente faz ao longo da nossa vida? A gente acha que está ajudando e está prejudicando, a gente acha que deve ser mais severo quando deveria ser mais amoroso, a gente acha que deve desistir quando deveria persistir. E aí, às vezes, passa o tempo e você pensa, caramba, se eu tivesse persistido naquele instante, eu hoje poderia estar colhendo vitórias, né, dessa persistência. Então, o suicídio voluntário é uma transgressão muito grande, mas
o suicídio involuntário se dá o tempo inteiro nas nossas relações com a vida. Por exemplo, quando a gente tem uma relação desequilibrada com a comida, quando a gente tem uma relação desequilibrada com o álcool, com o fumo, com qualquer coisa que venha danificar o nosso corpo, a gente está praticando de uma forma indireta um suicídio. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, pensar no suicídio voluntário também é algo complexo. Porque, por exemplo, uma pessoa que já é diabética, não pode comer açúcar e come o açúcar. Aí você pensa, poxa, ela está cometendo um suicídio voluntário, porque ela sabe que não pode comer açúcar. Seria muito simples se as coisas fossem assim, né? Pão, pão, queijo, queijo. Sim, sim, não, não. Não, quando se fala da complexidade do ser humano, a gente não reduz as coisas a um e não é. Porque o organismo, né, como uma máquina, na hora que você tem um desequilíbrio da glicemia, né, quando o seu açúcar está muito alto no sangue, você tem um ímpeto maior de comer açúcar. Porque você começa a eliminar muito mais do que deveria. E as células não conseguem aproveitar aquele açúcar que você deveria consumir, porque o seu pâncreas está deficiente, ele não libera a insulina, que é o que faz com que o açúcar seja processado no organismo para ele virar glicose e ir para as células, alimentar as células. Então, o que acontece? Você está com uma doença que você não pode comer açúcar. E essa doença faz você ter muita vontade de comer açúcar. E aí, quando você olha para uma pessoa que simplesmente que não resiste e come o açúcar, você julga. Ele está sendo um suicida voluntário. Mas a ferramenta, né, o corpo dele, a máquina dele, o impele, né, o impulsiona para fazer exatamente o contrário que ele devia fazer naquele momento. E para ele conseguir vencer esse ciclo, ele precisa romper, né, por algum tempo com essas atitudes de comer o açúcar, para conseguir equilibrar novamente os níveis de insulina, né? Ele precisa tomar medicações ou tomar a insulina injetável e tal, tanto faz, mas para poder romper com esse ciclo e voltar ao equilíbrio. E voltar ao equilíbrio é muito difícil. Quem já se sentiu desequilibrado por alguma coisa, por alguma dor muito grande, por um problema muito grande, sabe o quanto é difícil voltar ao equilíbrio. Quando alguém diz para você se acalme, aí é que você fica nervoso. É muito difícil voltar ao equilíbrio. Então, o suicídio involuntário, ele também é extremamente complexo. E o suicídio voluntário é extremamente complexo. Por isso que quando a gente chega a um ponto desse, ou quando a gente encontra alguém que chegou a um ponto desse, como a gente não consegue compreender as nuances, né, as ramificações que levaram a pessoa àquele ponto, o melhor que a gente tem a fazer é simplesmente acolher, amparar, orar, abraçar, ouvir. Porque o que te parece muito claro, muito óbvio, não é tão claro e óbvio assim. O que para você é fácil de lidar, para o outro pode ser algo extremamente difícil. Então, por isso, cabe a nós não tentar nem minimizar, nem sobrecarregar o sofrimento do outro com as nossas opiniões, que não vão resolver o problema da pessoa. A gente pode buscar formas concretas de ajudar, mas as opiniões não fazem com que a gente tire alguém, né, de uma situação tão grave que é o desgosto pela vida. Vamos lá. A pergunta 946, vou pular aqui, tá? Conscientemente, mas 946, porque não dá tempo de falar todas, né, gente? 946, que pensar do suicídio que tem por objeto escapar às misérias e decepções desse mundo? Os espíritos respondem: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência,
Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As atribuições da vida são provas ou expiações. Felizes daqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que em sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. E eles continuam aqui, mas eu vou parar por aqui para a gente refletir, porque também já é tanta informação nesse tempo, né, nesse pedacinho, que não dá nem para a gente se estender demais. Mas a pessoa que, por causa das suas misérias e decepções, se frustra a ponto de perder a coragem de viver, ela é alguém que, consequentemente, irá colher os frutos dessa atitude. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que é um estudo, né, literalmente um estudo sobre o suicídio, sobre as consequências do suicídio, a gente vê, logo na primeira parte, ele é dividido em 3 partes, logo na primeira parte, as consequências atrozes, o sofrimento que carrega a pessoa que infelizmente sucumbe ao suicídio. E tem uns momentos em que você percebe que as pessoas que estão sofrendo uma situação muito grave e querem fugir dessa situação muito grave através do suicídio, acabam paralisando, congelando, estagnando exatamente na situação em que ela queria escapar. O que é muito triste, né? O que é muito doloroso você imaginar que do que você queria fugir vai ser aquilo que você vai se prender por causa daquela sua atitude. Ser alguém que está desgostoso, que está desalentado da vida, faz com que você enxergue as coisas de uma ótica completamente diferente. Faz com que você ache que não existe saída, que não existe nenhuma alternativa para você a não ser essa. Alguns psicólogos afirmam que a pessoa que se suicida não quer fugir da situação em que ela está vivendo, ela quer fugir da dor. Porque psicologicamente a dor pode ser física, pode ser real, palpável. Quando a gente se corta, quando a gente se queima, quando a gente se machuca, você sente uma dor física. E aí você sabe o que é uma dor física. A dor física pode ser driblada, né, com uma pomada, com um curativo, com estancar o sangramento, com gelo e por aí vai, com várias terapias alternativas à mão de qualquer pessoa, né? Você tem ali um corte, uma queimadura, você já tem uma alternativa para poder sanar aquela dor física. Mas a dor psicológica, ela é uma dor que a gente tem dificuldade de saber lidar e tem dificuldade de identificá-la. Às vezes a gente entra num turbilhão de dor psicológica que você começa a achar que aquilo é normal, que enxergar a vida cinza, sem graça, sem motivação, que é só acordar, levantar, trabalhar, voltar para casa, acordar, sem alegria, sem motivação, sem nada, que isso já é normal, porque você está vivendo assim há tanto tempo. E aí você não identifica a dor física como algo que precisa ser tratado, que precisa ser levado a um médico do mesmo jeito que você identifica um braço quebrado, né? Se o teu braço quebrou, se teve uma fratura exposta, se você não consegue mexer mais o seu braço, você vai procurar auxílio. Mas quando você está mergulhado numa tristeza extrema, quando você não tem motivação para tomar banho, quando você não tem motivação para sair, para rir, como você vai ter motivação para buscar ajuda? Então é muito, muito, muito complexo pensar que a pessoa que se depara com as misérias e com as decepções do mundo não encontra mais motivos para continuar
e se perde, né, nessa neblina, nessa escuridão dos seus próprios sentimentos, por que ela não consegue sair disso? É uma coisa que, se a gente se aprofundar um pouquinho, raciocinando as diferenças da dor física para a dor psicológica, a gente talvez consiga mensurar, né? Consiga ter uma ideia de como é difícil buscar ajuda e auxílio no momento em que tudo para você é um grande não, é um grande abismo à sua frente. Bom, a pergunta 947 fala o seguinte: o homem que luta com as necessidades e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, afirmam os espíritos, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-la são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Todavia, não creis que esteja inteiramente absorvido se lhe faltou firmeza ou perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar do amassal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se é desse homem em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência. É tão difícil perceber quando a gente está sendo paralisado pelo orgulho, né? Porque o orgulho engana a gente dizendo que a gente não merece sofrer daquele jeito, que a gente foi bom durante muito tempo na nossa vida e que a gente está recebendo da vida não corresponde ao que a gente realmente merecia, né? Então o orgulho faz a gente se sentir melhor do que a gente realmente é. E por aí a gente acha que essas coisas que atingem a todas as pessoas não deveriam nos atingir. Então é muito complicado a gente ser aconselhado pelo orgulho, né? A gente se vê sendo levado pelo orgulho. Mas o mais importante disso é a gente estar pronto para reconhecer que em algum momento da tua vida você fez escolhas pelo orgulho e que essas escolhas levaram você a um caminho muito mais difícil do que se você tivesse tido um pouco mais de humildade para reconhecer que estava doente, para procurar ajuda, para bater, né, em alguma porta. É com muito cuidado que a gente precisa falar isso, porque o orgulho, ele é algo que se camufla. Ele não vem com o nariz sempre em pé, mostrando que é melhor do que todo mundo. Ele tem um discurso manso, né? Que às vezes se confunde com valorização, com autoestima. E a gente fica um pouco perdido nesses conceitos e acaba abraçando aquele que melhor conforta o nosso coração. Mas isso não quer dizer que ele seja a melhor saída. E nem quer dizer que ele seja a única. A gente tem que reconhecer que errou em algum momento nas nossas escolhas e buscar escolhas que nos levem a caminhos diferentes. É importante reconhecer os erros para que a gente consiga sair de um desgosto pela vida, para que a gente consiga sair de uma situação de depressão. É importante recorrer tanto a Deus, quanto às ocupações de forma geral, quanto a amigos e a tratamento. 948. O suicídio, que tem por objetivo escapar da vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, haverá duas no lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar as suas consequências. Isso aí é complicado, né? Porque quem não acredita em vida após a morte, quem não acredita nas existências sucessivas, né, na possibilidade da reencarnação, às vezes se vê sofrendo sem saber exatamente por quê e sem achar que existe a possibilidade de uma outra existência ele ter feito coisas que agora ele precisa espiar, ele precisa ser testado para ver se venceu, que ele precisa resolver.
E aí quando a gente não tem esse olhar possível para o passado, fica muito difícil às vezes a gente enxergar no nosso presente as explicações para aquele sofrimento. E isso é uma causa muito grande de desgosto para as pessoas, porque elas não se acham merecedoras. Falam, poxa, eu sempre ajudei as pessoas e agora que eu preciso ninguém me ajuda. Talvez numa outra existência, né, você tenha sido uma pessoa a tirar todos os bens de alguém, a fazer com que alguém ficasse numa situação de miséria muito grande, e hoje em dia você precisa reverter essa situação aprendendo com essa miséria a qual você fez com que o outro passasse. Mas quando a gente está aqui, a gente não lembra, e mesmo se a gente lembrar, a gente nem quer acreditar que um dia a gente foi pior do que a gente é hoje, porque a gente fala assim, puxa vida, eu já não sou, né, a melhor pessoa do mundo. Será que eu era pior ainda? Será que pode ser que eu tenha sido muito pior? E pode ser que essa dívida que você esteja pagando não esteja necessariamente ligada a uma vida anterior. Pode ter sido uma existência bem antiga e que agora você, junto ao seu mentor espiritual, as pessoas, né, os espíritos que são responsáveis por organizar as nossas encarnações, tenha dito, pô, não, agora eu tô pronto para vivenciar e para pagar, para expiar esse débito aqui, né, que eu sei que eu cometi há muito tempo atrás, mas antes eu não estava pronto, agora eu acho que eu estou pronto. E aí você chega aqui e fica achando que não tá mais pronto, que não devia, que não merecia, que não é bem assim. E a gente contesta muito as coisas que estão acontecendo com a gente, em vez de buscar soluções para elas. Na grande maioria das vezes, buscar solução é muito melhor do que você ficar pensando por que você passa por isso, por que você passa por aquilo. Ah, na outra vida então eu fui isso, eu fui aquilo. Sei, você não sabe, ninguém sabe. E isso não é algo tão importante assim se você se concentrar em resolver o que está acontecendo com você agora. O que eu posso fazer agora para melhorar a minha vida, a minha situação, esse sentimento que me derrota, que me faz me sentir fraco, que faz com que eu ache que não vale a pena. Para fechar, eu vou trazer aqui a figura de Ivone Pereira, que foi um espírito que se desnudou na nossa frente, né, contando pra gente as existências passadas dela e que ela, em alguns momentos, sucumbiu pelo suicídio e que ela se sentiu tão vulnerável a ponto de achar que o suicídio era a única saída para a existência dela. E na existência como Ivone Pereira, ela teve várias dificuldades, mas ela conseguiu vencer essas dificuldades, ser uma trabalhadora no bem, deixar vários livros que hoje em dia servem de referência pra gente enquanto estudioso. No drama de Betânia, quando ela era Andréia de Guzmán, ela se suicidou. Quando ela era Leila, né, aquela espanhola, jovem espanhola, ela também se suicidou. E nas outras existências ela colheu os frutos desse engano tão grande. Mas é muito importante a gente enxergar que a última parte dessa história, que a gente conhece, né, que a gente tem conhecimento, é de vitória, é de força, é de ressignificação da vida. Então, meus irmãos, se você está passando por esse sofrimento, se você conhece alguém que sucumbiu ao suicídio, se você tem alguém que você ama muito, que não teve força para lidar com alguns sofrimentos e achou que resolveria isso com o suicídio, tenha fé. Ore mais e mais e tenha sempre a certeza de que a nossa vida é uma possibilidade infinita de recomeço. E que nós, enquanto espíritos imortais, podemos reescrever a todo instante a nossa história. E se você cometeu um erro, esse erro foi muito grande, saiba você que será amparado, acolhido, perdoado, de acordo com seu arrependimento e retornará para refazer os laços que foram rompidos com a sua atitude. Vai ser difícil. Muitas vezes será muito doloroso,
mas é possível. Ivone conta a sua história através de várias encarnações, nos mostrando que é possível. Que o trabalho no bem facilita muito isso e que o amor a si mesmo e ao próximo vão nos fortalecer muito mais nessa caminhada. Tenhamos fé, hoje e sempre, de que nunca, em circunstância alguma, estamos sós. Que assim seja, graças a Deus.